Olá pessoal, tudo bem? Continuamos sentados aqui no nosso cantinho para dar seguimento aí na nossa, nessa mensagem, nesse compartilhamento que nós estamos falando aí sobre Pedro, ainda dentro aí do livro de Atos. E estamos parados, estacionados por enquanto lá no livro de Atos, capítulo 2, 42. Como viviam os convertidos. Aí diz mais aqui, ó. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram em quê? Naquela pregação de Pedro. Que creram em Jesus como Salvador. Que creram em Jesus como Salvador. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós entramos dentro de muitas das nossas igrejas, não estamos aqui julgando, porque o que eu estou falando para você é a realidade. Quantas são as pessoas que se acham melhor do que a outra? Quantas são as pessoas que sobem o púlpito para contar o seu testemunho com ar de superioridade? Com ar de superioridade. Mas não é para contar o testemunho de que elas, entendeu? Era uma pessoa que tinha mágoa e procurou a outra e perdoou. Não é um testemunho de que ela fazia algumas coisas de caráter, sobre o caráter, errada, e elas pararam de fazer. Depois que elas receberam o Espírito Santo, olha, eu fui batizado no Espírito Santo, depois que eu me batizei nas águas, sabe? Deus fez uma mudança, porque eu era assim, eu falava assim, eu agia assim. Hoje, Deus mudou completamente, eu dou um bom testemunho, mas elas sobem os púlpitos com ar de superioridade para dizer que ganha um salário X ou 3X, balança a chave dos seus carros, entendeu? Dizem, enche o peito para falar das suas mansões, do que conquistou. Claro, o carro está pagando em 48 vezes, ou mais. Aquela casa fez uma prestação de 100 prestações pela Caixa. Mas sobe, mas sobe o púlpito, né, para poder contar aquelas vantagens. Não é testemunho, é contar vantagem. Porque para Deus, isso aí não é nada. Para Deus, isso não é nada. Porque os convertidos aqui, tudo isso para eles era em comum. Era tão comum que, olha só, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Pergunta esses donos, esses contadores de vantagens de púlpito, se eles fazem isso aqui. Se eles vendem suas propriedades e distribuem o produto a quem está precisando, dentro da sua própria igreja. Pergunta se eles compram 10 ou 50 bolsas cesta básica, e sem falar para pastor, sem ficar postando em YouTube, em Facebook, Instagram, o que eles estão fazendo, e vai silenciosamente, oculto, anonimamente, ele e Deus, né? E distribui para alguns irmãos que estão precisando. Pergunta se eles fazem isso. Mas eles estão preocupados em trocar o seu carro 2020 pelo 2022. Não entendeu? É o que estão preocupados. E em tesourar para esse mundo. Em tesourar para esse mundo. Porque enquanto você está dando testemunho de que você, aí não está contando vantagem, que você conquistou um carro de 100 mil ou 50 mil, existem pessoas aí que nunca botou o pé na igreja e tem um carro de 1 milhão. E mora numa mansão de 2 milhões. E ganha 500 mil por mês, ou mais. E nunca botou o pé na igreja. São até ateus. Então, isso aí, meu amigo, para Deus não significa nada. Sacrifícios agradáveis ao Senhor, um coração compungido, um espírito quebrantado.
É isso aqui que nós estamos lendo aqui, como viviam os convertidos. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Olha aí, estavam no templo, não eram desigrejados. Não eram desigrejados. Por mais que houvesse defeitos, entendeu? Não eram desigrejados. Estavam lá no templo, unânimes, perseveravam unânimes lá aos pés de Jesus. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nós acabamos de falar isso agora. Convertidos. Perfil do convertido. Hoje é cada um para o seu lado. Entendeu? Cada um para o seu lado, pessoal. Cada um para o seu lado. Mas quem criou isso aqui neles? Quem fez isso aqui? O Espírito Santo. Porque o servo de Deus que recebeu a instrução de Jesus, a mesma instrução que muitos líderes, muitos que estão nos seus púlpitos, têm aqui, mas fazem diferente. Eles querem fazer a forma deles. Não, isso aqui já está ultrapassado. Isso aqui para eles é ultrapassado. Deixa eu fazer aqui um update, né? Uma atualização. Deixa eu fazer uma atualização. Porque é 2020, isso aqui já está ultrapassado. Não é verdade? Então eles querem fazer a forma deles. Só que não vai funcionar na forma deles. Porque já tem o formato de que o Espírito Santo vai interagir por isso aqui. Pelo que está aqui. O Espírito Santo vai obedecer a Deus como o Filho Jesus obedeceu. E vai fruir nisso aqui. Aí diz lá, ó, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O Senhor que acrescentava. Deus que enviava almas. Deus que enviava. Deus olhava para aquele ministério, pois esse ministério aqui está fidedigno. Esse ministério aqui está pautado na minha palavra, está pautado na minha doutrina. Então Deus vai acrescentando. Deus vai acrescentando. Os que iam sendo salvos. Às vezes, meu irmão, meu amigo pastor, você que está aí, você está numa igreja pequena. Não inveja essas igrejas, esses ministérios grandes, não. Faz o seu trabalhozinho. Porque talvez você é uma pessoa que você está em 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, enquanto eles estão em 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados. Talvez você tenha essa sua igrejinha aí e mais um pontinho de oração que você colocou lá no lugar que nenhum deles coloca, porque lá não vai dar lucro para eles. Lá não vai dar lucro para eles. Porque eles querem abrir uma igreja que eles pagam o aluguel 1.000 e a igreja dá 20.000. Tá certo? É o que eles querem. É o que eles querem. Quando eu disse para você no último vídeo que eu queria falar algo para você, está aí. Eu falo por experiência própria. Porque eu já trabalhei em parte administrativa da igreja, de um meu antigo ministério, e dentro de interiores aí de alguns estados, entendeu? Que a igreja tinha condição de manter uma igreja lá dentro de alguns lugares que o povo a cidadezinha era 20.000 habitantes, 30.000 habitantes, 50.000 habitantes. E a igreja, a matriz e as demais que tinha dentro daquela cidade, daquele estado, tinha condição de manter aquela igrejinha lá ganhando almas, com aluguel de R$800, com aluguel muitas das vezes de R$1.000, só porque a igreja não rendia muito dinheiro, eles mandavam fechar. E o povo ficava chupando o dedo. Porque o interesse deles é mais com a receita do que com as almas. Eu estou falando para você, pessoal, meus irmãos,
a verdade, a veracidade por experiência própria, porque eu que ia desativar essas igrejas. Não por mim, eu ia revoltado. Eu ia lá tirar banco, placas, tirar tudo. E muitas das vezes olhar para o rostinho das pessoas, das almas, e elas ficarem assim, e nós? Porque muitos deles lá, até para trabalhar era difícil. Tinha que pegar muitas das vezes cadoga, essas cadogas, esses caminhões, para ir para dentro de Canavial, para ir para dentro de Milharal. Muitos deles trabalhavam na roça. Trabalhavam na roça. E você sabe muito bem como é que é o nosso homem do campo é tratado nesse país. Como que esses homens que botam comida na nossa mesa é tratado? Era para ser um dos maiores salários. Eles tinham que ter salário de políticos. Esses homens do campo, do agronegócio aí, da agricultura, eles tinham que ter salário de político, porque eles botam comida na nossa mesa. E são desprezados. Você vê aí como é que eles são tratados. Então, essas grandes placas aí, meu irmão, essas grandes placas aí, eles estão preocupados em ficar bonito na câmera, como eu já disse aqui. Eles investem milhões para poder pagar em emissora, gastam aí 200, 100 mil, 300 mil por mês, mas não quer pagar R$1.000 de um aluguel numa igreja em alguns interior aí. Porque a igreja lá, eles fazem a matemática assim. Eu vou dizer para você como é que é a matemática que eles fazem. Bem, a igreja lá, eu tenho que pagar 1.000 de aluguel, eu vou ter que botar um pastor lá, e o salário desse pastor vai ser 2.000 ou mais, ou por aí, às vezes bota um pastor, né? Eu vou ter que botar um pastor lá morando lá próximo, vou ter que gastar numa casa lá uns 500 de aluguel, a luz, a água. Vamos supor que o custo que essa igreja seja aí uns 5.000. Uns 5.000, né? Englobando tudo. Vamos botar aí englobando tudo. Se a igreja bater 6.000 não serve. Eu vou voltar com vocês no próximo vídeo porque minha bateria está caindo aqui. Tá certo? E vou falar mais um pouquinho para vocês. Prepara, meu irmão, porque o arrebatamento da igreja vem aí. Tá certo?